mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos no fim do nosso estudo de Efésios e não sei se você já percebeu, mas um dos desafios da vida cristã é a gente pegar a nossa fé e fazer com que ela se aplique no nosso dia a dia. Não é verdade? A gente pegar o que a gente vive aqui dentro, aquilo que a gente entende por certo, e aplicar essa nossa fé ao nosso dia a dia. Afinal, a gente entende que a nossa fé é uma coisa que transborda daqui e vai para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho. E um dos desafios que a gente tem é não permitir que a nossa caminhada com Deus, que a nossa fé seja um compartimento que a gente abre no domingo à noite, cultua a Deus e aí a gente fecha esse compartimento de novo e segue a nossa semana. Um dos nossos desafios é permitir que a nossa fé em Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que mudou o nosso viver, que nós cantamos agora há pouco, que esse Jesus Cristo transforme a nossa vida lá fora, nas nossas casas. Nós temos visto nas últimas semanas que a nossa fé em Jesus Cristo, ela deve mudar as nossas casas, deve mudar. Nós falamos de relacionamento entre homem e mulher, marido e mulher, falamos do papel do homem, como é mudado por causa de Cristo. O papel da mulher é diferente por causa de Cristo. O papel dos pais e dos filhos, diferentes também por causa de Cristo. Então a nossa fé não é uma coisa que é um compartimento, uma caixinha que a gente abre, é algo que faz parte do nosso estilo de vida. E esse é um dos nossos desafios. Agora, e o nosso trabalho, hein? E o seu trabalho, e o meu trabalho? Estou falando de emprego. A grande maioria de nós passamos metade das horas úteis dos nossos dias trabalhando. As horas úteis, as horas que você está acordado. Não estou dizendo que sono é inútil, é muito útil. Mas as horas em que você pode fazer alguma coisa além de dormir. Nós passamos normalmente metade dessas horas em alguma forma de trabalho, alguma espécie de serviço, a grande maioria de nós. Pergunta para você. A sua fé afeta o seu trabalho? A sua fé em Jesus Cristo afeta como você se comporta e como você age lá no seu trabalho? Se Jesus Cristo mudou toda a nossa vida, a fé também deveria modificar e afetar a forma que eu trabalho. Não estou dizendo que só cristãos têm boa ética de trabalho, de forma alguma. Inclusive eu conheço, você deve conhecer também, pessoas que não são cristãs, não têm uma fé em Jesus Cristo, mas são um exemplo de ética de trabalho. Eu conheço. Você também talvez deve conhecer. E eu também já vi, não sei se já viu, crente que é crente na igreja, mas na hora de trabalhar. Já viu isso? O cara na igreja abre aquela caixa maravilhosa, o cara, Jesus mudou meu viver, daí fecha aquela caixa, volta para o serviço, meu amigo, e a fé não foi, não funcionou. Parece que é outra história na hora de trabalhar. Já ouvi gente dizer, o cara diz que é crente, mas para trabalhar o cara é complicado, só ficando em cima, pastor. Você já viu isso? Ou o cara não trabalha direito, ou às vezes o cara até trabalha bem, mas os valores que ele expõe no trabalho, às vezes até mesmo o linguajar que ele expõe no trabalho, os princípios que ele expõe no trabalho, tem nada a ver com o que a gente vive no domingo à noite. Você já viu isso? E o problema, gente, é que muitas pessoas que não conhecem Jesus não nos veem aqui dentro, mas nos veem diariamente lá no nosso trabalho. Provavelmente a grande maioria das pessoas que não conhecem Jesus, que tem interação contigo lá no trabalho. Se a nossa fé não afetar a nossa forma de trabalhar, a gente tem um culto maravilhoso aqui, todo mundo, fé em Jesus, legal, e chega lá no trabalho, uma oportunidade de ouro que a gente tem, e às vezes a gente perde a maior chance de evangelismo que a maioria de nós vai ter. Sabia que o seu trabalho é provavelmente a maior chance de evangelismo que você tem? Você tem 8 horas por dia, a grande maioria, com um grupo de pessoas, ou pelo menos tem interação com algumas pessoas que provavelmente não conhecem Jesus e talvez nunca venham aqui para dentro de uma igreja como seu primeiro contato com Deus. Para isso, a nossa fé, que a gente celebra e que a gente expressa aqui dentro, como expressamos hoje à noite, tem que influenciar o que acontece de segunda a sexta, ou de segunda a sábado lá fora. Tem que ser vista lá fora, não só aqui dentro.
E a palavra de Deus, ela tem uma instrução muito prática e muito clara para nós a respeito disso, para nos ajudar a levar a fé daqui lá para fora. Algumas verdades bíblicas que podem nos ajudar nessa próxima semana a extrair o máximo desse tempo que Deus nos dá no nosso trabalho para a glória de Jesus. A viver lá no trabalho uma extensão do que a gente professa e celebra aqui dentro. Vamos dar uma olhada juntos? Nosso texto hoje está lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos olhar dos versículos 5 ao 9. Se você tem uma Bíblia contigo, você pode abrir. Se você quiser acompanhar no telão, pode acompanhar também. Se você não tem uma Bíblia e quer baixar um aplicativo na internet, tem vários aplicativos maravilhosos, tem alguns que usam aqui durante o culto, onde você pode ter a Bíblia no seu bolso também. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Hoje nós vamos ver de novo, como nós temos visto nas últimas semanas, que a Bíblia não é só um livro religioso. Se você pensa que a Bíblia é um livro antigo, antiquado, que só fala de questões de religião, você está muito enganado. A Bíblia é um manual para uma vida bem-sucedida, e nós vamos ver isso hoje. Se você colocar em prática o que nós vamos olhar hoje, eu te garanto, se você colocar em prática o que nós vamos ver hoje, que você vai ser muito bem-sucedido no seu trabalho. Garanto para você. Se você colocar em prática o que Deus nos diz através desse texto, você vai ser muito bem-sucedido no seu trabalho. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Se a tua Bíblia é daquelas Bíblias que tem títulos para sessões diferentes, algumas Bíblias o texto só corre, outras têm uma divisão e tem um título que fala sobre o assunto. A minha tem esses títulos. E o título do meu texto diz assim: Deveres de escravos e senhores. Deveres de escravos e senhores. Infelizmente, gente, na época em que esse texto foi escrito, existia ainda a escravatura. Existia isso. Os historiadores dizem que na época do Império Romano, que é quando isso foi escrito, haviam provavelmente 6 milhões de escravos no Império Romano. Era uma realidade da época. Graças a Deus, hoje, a escravatura já não existe mais. É ilegal você ser dono de alguém, graças a Deus por isso. Mas o que existe hoje no nosso mundo é nós firmarmos um contrato de trabalho com uma pessoa, né? Você vai lá, você assina um contrato de trabalho, você vai prestar tanto serviço, por tantas horas por dia, você vai ser remunerado tanto, e existe um contrato de trabalho ali. Então, lendo esse texto para o nosso contexto hoje, nós vamos ler como empregado e patrão. Tá? Empregado e patrão. Pessoa que deve um serviço e a pessoa que recebe esse serviço ou que paga por esse serviço. Então, vamos lá, versículo 5. Escravos, nós lemos empregados. Obedeçam, primeira palavra. A seus senhores, nós lemos empregadores. Obedeçam aos seus senhores, os seus empregadores, terrenos. É importante essa palavra, daqui a pouco nós vamos ver por que essa palavra é tão importante. Obedeça aos seus empregadores terrenos com respeito e com temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Já de cara, Paulo dá algumas instruções para os empregados, aqueles que prestam serviços em algum lugar. A primeira coisa que ele fala é obedeçam. Empregados, obedeçam, façam o que lhe é mandado fazer. Paulo aqui, ele começa tratando das ações. Faça aquilo que o teu patrão pediu para fazer. Faça aquilo que está no seu escopo de trabalho. Faça aquilo que está no seu contrato de prestação de serviço. Obedeça. Mas é interessante que o texto não deixa a gente só com isso. O cristão, ele não só obedece, ele não só faz o que está no contrato, o cristão tem que ir além. Primeiro ele fala de ações, obedeça. Daí ele parte para atitudes, olha ali, com respeito e temor. Não é só fazer a coisa certa ou fazer aquilo que foi concordado, mas é a forma de você fazer, também importa para Deus. Obedeçam com respeito e com temor, com sinceridade de coração. Faça de coração. Depois nós vamos ver por que ele diz isso. E como nós podemos ter poder para fazer isso. Faça de coração, como a Cristo.
O cristão não só obedece, mas ele obedece indo além, com as atitudes corretas, como se fosse para Cristo. Não é só o que você faz, mas a atitude por trás do que você faz. Quem aqui é pai sabe que você pode ter dos seus filhos obediência com a atitude errada, né? Vai lá e arruma seu quarto. Ele vai e arruma o quarto. Mas você sabe muito bem que no coração não tem respeito, não tem temor, não tem sinceridade de coração, não tem como Cristo. Está fazendo, está obedecendo. Mas a atitude por trás não está legal, não é verdade? E nós pais sempre queremos a obediência também com a atitude correta. Se você é um bom pai, você não lida só com a obediência, mas também com a atitude por trás da obediência, que é a raiz do problema, que é o coração. Mas a Bíblia nos chama a termos ações corretas e atitudes corretas. Olha o versículo 6, continuando. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Opa. Se você tem costume de sublinhar, anotar, circular na sua Bíblia, vai sublinhando, vai anotando, vai circulando. Como escravos de Cristo, fazendo de coração o quê? A vontade de Deus. Aqui Paulo escreve para nós duas formas que você pode enxergar o seu trabalho, o seu serviço, o seu emprego. Duas formas. Primeiro é o seguinte: eu obedeço quando estão olhando, eu faço as coisas certas quando o patrão está ali por volta ou quando eu sei que vai ter uma cobrança. Nesse modo de pensar, a gente faz só para o patrão quando ele está olhando, e na realidade, se a gente for olhar por trás disso, nós estamos fazendo para nós mesmos. É que eu faço quando o patrão está olhando, porque eu quero parecer bem aos olhos do patrão quando ele está me olhando. Essa é uma forma da gente encarar o nosso trabalho. Eu faço o mínimo necessário, obedeço o mínimo necessário, principalmente quando estão olhando, porque o meu trabalho tem a ver comigo. Eu quero parecer bem aos olhos do meu patrão. Eu quero dar uma impressão que na realidade não é verdadeira, e eu estou preocupado comigo no meu trabalho. A segunda forma de pensar do seu trabalho está na continuação do versículo. Olha o que diz ali. Como escravos de Cristo. Segunda parte do versículo 6. Como escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Gente, se a gente entender essa segunda parte do versículo 6, muda tudo. Trabalhe lá para o seu patrão, obedeça com sinceridade de coração, com boa atitude, fazendo a coisa do jeito certo, como escravo de Jesus, como servo de Jesus, como empregado de Jesus, fazendo a vontade de Deus, não mais para o seu benefício, nem para o benefício do seu patrão terreno, nem para o benefício da empresa que você trabalha, nem é para isso, mas o benefício é para Jesus. Faça o seu trabalho, obedeça com sinceridade de coração e faça isso pensando que você está servindo a Jesus. O benefício não é para você nem para o seu empregador, é para Jesus Cristo, como parte do seu testemunho cristão. Faça o seu trabalho como parte do seu testemunho cristão para Jesus. Então, se você é empregado do João, você é empregado do João sim, mas mais do que empregado do João, você é empregado de Cristo. É o que a Bíblia nos diz. A mentalidade cristã com relação ao trabalho, eu tenho um empregador, o nome dele é Jesus, e ele me colocou em lugares diferentes onde eu devo servir, mas o meu empregador é Jesus Cristo. E eu não faço para o meu benefício, eu não faço benefício só do meu patrão, eu faço benefício do meu patrão maior, que é Jesus Cristo, que está sobre todas as coisas. Se você é empregado do porto, amém, você é empregado do porto, mas acima do seu mestre lá no porto, você é empregado de Jesus. Lá no porto, mas empregado de Jesus. Se o seu patrão é o dono da mecânica, o seu patrão é o dono da mecânica, mas acima do seu patrão tem um patrão maior, e o nome dele é Jesus. Se ele mudou a tua vida, se a tua vida foi entregue a ele, até mesmo o que acontece no seu trabalho pertence a Jesus. Nós temos um patrão acima de todos. Então, o primeiro princípio que a gente vê no versículo 6 é o seguinte: o nosso patrão, se você pertence a Jesus, seu patrão é Jesus. Primeiro princípio é a gente entender como viver o nosso trabalho. Segundo princípio é que o meu trabalho não é só o meu trabalho, mas o fim do versículo 6 diz que o meu trabalho faz parte da vontade de Deus para mim. Entenda isso. Será que o seu trabalho, aquele emprego que você talvez gosta, ou você fala, Senhor Jesus, segunda-feira de manhã, lá vou eu de novo. E se esse seu trabalho fosse vontade de Deus para você? E se esse trabalho fosse parte do desenho de Deus para a sua vida?
Martinho Lutero, ele escreve alguns comentários nos Salmos e ele diz algumas coisas bem interessantes, que eu acho que são muito verdadeiras, mas mexe com a nossa forma de pensar. Transforma a nossa mente pela palavra de Deus, conforme Romanos 12, 1 a 2. Ele diz o seguinte: se você é padeiro, você não é só padeiro, você não trabalha para o dono da padaria, você é um servo de Deus que usa os seus dons para fazer com que seja possível pessoas comprarem pão. Se você trabalha no porto descarregando fertilizante, você não trabalha para ter logs, para seja lá quem for. Você é um servo de Deus fazendo com que seja possível que chegue no nosso país o fertilizante necessário para plantar e para colher a comida que a gente come e a que a gente até exporta. Se você é dona de casa, mãe que fica em casa e trabalha cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, mantendo a casa funcionando, você não é só uma dona de casa, só uma trocadora de fraldas profissional. Você é serva de Deus, gerando filhos, criando filhos, mantendo uma casa, mantendo aquela harmonia no lar. A mulher é aquela cola, né, que junta tudo dentro de casa e faz o negócio funcionar. Serva de Deus. Se você é mecânico, você não é só um mecânico, você é um servo de Deus que faz com que seja possível o carro das pessoas funcionarem para que possam ir para o seu trabalho, para suas casas, para a sua igreja e assim por diante. Lutero não entendia que nenhum dos nossos empregos é meramente um emprego, uma coisa que eu preciso fazer para pagar as contas. Em tudo, se a tua vida é inteiramente entregue a Cristo, em tudo que você faz, você é um servo de Jesus, e isso faz parte da vontade de Deus, e Deus está servindo pessoas, amando pessoas através da sua vida, se você renovar sua mente para começar a pensar do seu trabalho dessa forma. Versículo 7 continua dizendo o seguinte: sirvam aos seus senhores, empregadores, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Se a gente começar a viver isso aí, muda tudo, não é verdade? Sirva ao seu patrão, sim, mas de boa vontade. Sabe por quê? Porque você não está servindo o teu patrão, você está servindo a Deus. Sirva a Ele como se o seu patrão fosse Jesus, porque é. Do ponto de vista bíblico, é. Sirva a Ele de boa vontade, não servindo homens, mas servindo a Deus. Ah, pastor, você não conhece meu patrão. Aí você está pedindo demais. Pastor, eu li o negócio lá da besta do Apocalipse, de vez em quando eu olho para o meu patrão e pastor, se não é a besta, é primo da besta, porque o cara é osso duro de roer. E aí a Bíblia diz que eu tenho que ir lá servir essa besta do Apocalipse? É isso, pastor, que você está dizendo? Meu patrão é complicado, meu trabalho é complicado, o ambiente é complicado, o ambiente é pesado, as pessoas não toleram cristãos, as pessoas perseguem a gente ali, é muito difícil, pastor, é outra vida, é outro lugar, é outro rumo. Se você se sente assim, tenho boa notícia para você. Versículo 8 tem uma promessa de Deus para você. Vamos olhar? Versículo 8. Façam tudo isso porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Faça isso por causa de tudo que a gente já viu e vamos revisar, mas também porque o Senhor vai te recompensar pelo bem que você praticar. Então, primeiro, nosso patrão é Jesus. Por causa disso, nós não servimos o nosso patrão terreno somente, mas servimos a Jesus através do serviço ao nosso patrão. O nosso serviço faz parte da vontade de Deus para nós, a Bíblia diz. E, em cima disso, Jesus promete que além do salário que você recebe para fazer o que você faz, Jesus vai te dar uma recompensa pelo bem que você fizer ali para a glória de Deus no seu trabalho. Muda a nossa forma de pensar sobre emprego, não muda? Se a gente realmente internalizar isso, cara, eu estou servindo Jesus, isso aqui é para a glória de Deus, eu recebo meu salário, glória a Deus por isso, mas Jesus vai me recompensar por tudo que eu estou fazendo aqui, e é uma forma de eu expressar a minha fé no meu trabalho. Como é que essas 4 verdades, hein? Jesus é o nosso patrão, nós não servimos o nosso patrão, mas servimos primeiramente a Jesus. O meu serviço faz parte do plano de Deus, da vontade de Deus para a minha vida, e a recompensa vem de Jesus. Como é que isso mudaria a nossa forma de trabalhar amanhã cedo, hein? Se a gente realmente abraçasse isso e deixasse penetrar no nosso coração? Versículo 9 também traz um conselho para os empregadores. Não é só empregados não, olha os empregadores. Diz assim:
Vocês, senhores, nós lemos empregadores, tratem seus escravos ou empregados da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Aqui ele provavelmente está falando especificamente a empregadores cristãos que provavelmente congregavam na mesma igreja com seus empregados. Nesse caso eram senhores que congregavam na mesma igreja com seus escravos. Aí você vai dizer, pô, mas tinha escravo dentro da igreja? Tinha, sabe por quê? Naquela época todos os escravos não eram como a nossa escravatura no Brasil aconteceu. Tinha pelo menos 4 tipos de escravos no Império Romano. Muitos deles eram assim, não deu certo na vida, não conseguiu, não tem emprego, não tem forma de ganhar, de manter a sua família. Então, eu procurava o Raulino, por exemplo, e eu dizia, Raulino, a minha família está passando fome, eu quero trabalhar e te servir, e se você me receber na tua casa e me der comida, eu trabalho para você, e assim a minha família não passa fome. Então, tinha muitas situações como essas que aconteciam dentro da igreja. Eram considerados escravos e tinham um acordo aqui de cuidado mútuo, e muito provavelmente esses dois estavam dentro da igreja, o dono e o escravo. E Paulo diz para ele assim, trate os seus escravos, os seus trabalhadores, da forma correta, também com a atitude correta. Tenha essa mesma atitude correta para com eles, entendendo que diante de Deus não tem escravo e não tem mestre, não tem patrão e empregado. Diante de Deus nós somos todos servos de Cristo. Diante de Deus só tem um patrão e todos somos servos. Aqui na terra você pode ser patrão ou pode ser empregado, mas todos nós, se você pertence a Jesus, somos empregados de Cristo. E ele desafia esses patrões aí a terem uma ideia diferente, patrões. Você tem enxergado o seu trabalho assim? Você tem enxergado o seu emprego como uma oportunidade, como vontade de Deus para a sua vida, como algo feito para o Senhor? Ou você só trabalha quando alguém está olhando? Para beneficiar a você, porque você está preocupado, teu preocupação é ter um cheque que ninguém descubra o que você está fazendo. Ou vai além disso? Aquelas coisas que você tem oportunidade de fazer errado, porque ninguém vai ver no seu trabalho. Você lembra nessa hora que nós servimos a um patrão que vê tudo? Está vendo como a nossa mentalidade tem que mudar, baseado nas Escrituras? A gente entra num padrão desse mundo, a gente acha, não, é assim mesmo, pastor, esse aí eu já tenho. Não, a Bíblia diz, nós somos chamados a algo diferente, a sermos diferentes no nosso trabalho. No mundo onde a ética e a moralidade estão acabando, esta é uma oportunidade de ouro para a gente fazer a diferença semanalmente no nosso local de trabalho. No mundo onde esses princípios já não existem mais, quando a gente começa a viver e exemplificar esses princípios, cara, isso marca as pessoas. Isso marca as pessoas. Mas para a gente marcar as pessoas, não dá para tirar aquela notinha mais alta do que o valor que a gente paga pela refeição. Não dá. Para a gente marcar as pessoas e para a gente fazer diferença e servir a Cristo através daquilo que a gente faz, não dá para cobrar aquela diária quando você sabe que você vai dormir na casa do teu primo. Não dá. Não dá para levar aqueles produtos para casa da empresa que todo mundo leva e todo mundo faz e sempre fez, mas não dá, porque nós somos diferentes. Não dá para atender o telefone e falar que o patrão não está quando você está olhando para a cara do patrão. Tem que ser diferente. Tem que haver algo diferente. Tem que entender, cara, eu não sirvo esse patrão, eu sirvo um patrão muito maior. E, patrão, não se ofenda, mas eu tenho um patrão maior. Eu tenho uma ética diferente, eu tenho uma forma de pensar diferente. Eu tenho uma recompensa que é muito maior, muito melhor, muito mais poderosa do que o salário que eu ganho. Eu sou grato pelo salário, não é soberba não, mas não estou vivendo só pelo aqui e agora, estou vivendo com valores eternos. Você tem entendido que acima do seu patrão você serve um outro patrão? Você tem entendido que o seu trabalho é parte da vontade de Deus para você? Não estou dizendo, quando digo que o seu trabalho é parte da vontade de Deus para você, que você não pode sair do seu trabalho e procurar uma coisa melhor. Tá? Não estou dizendo, nossa, tem que ficar lá porque é a vontade de Deus. Não. Enquanto você está no seu trabalho, esse trabalho faz parte da vontade de Deus para você. Se um dia Deus abrir outra porta e você sair, então lá passa a ser a vontade de Deus para você naquele trabalho. Mas
Independentemente de você gostar ou não do seu trabalho hoje, ele faz parte da vontade de Deus para a sua vida. Você tem trabalhado como se fosse para Jesus, esperando uma recompensa de Jesus pelo bem que você faz no seu trabalho? Como é que isso mudaria a sua atitude com relação ao seu emprego essa semana, se a gente abraçar isso? Como é que isso abriria portas essa semana para você testemunhar do que Jesus Cristo tem feito na sua vida, se a gente começar a pensar dessa forma? Como é que isso te ajudaria a obedecer, a servir e a dar o seu melhor, se você entender, cara, eu estou servindo Jesus? Como é que isso mudaria a tua forma de servir? Baseado nesse texto, e tem muitos outros textos que falam a respeito do nosso testemunho como empregados, como trabalhadores, mas só baseado nesse texto, gente, eu acho que os cristãos deveriam ser os melhores empregados do mundo. Melhores empregados do mundo, porque nós temos uma coisa que os outros não têm. Eu tenho um patrão que tudo vê, eu tenho um patrão que me recompensa além do salário que eu recebo, eu estou servindo a ele, não ao meu patrão, faz parte da vontade de Deus para a minha vida, então eu me jogo nisso, eu faço o meu melhor, absolutamente o que é melhor de mim, porque eu entendo essas coisas que a gente tem olhado hoje. Pergunta, você tem pensado assim? Sobre o seu trabalho, ou você tem se amoldado ao padrão desse mundo? Não, trabalho, não gosto disso, patrão chato, vou lá fazer o que tem que fazer e estiver olhando, eu não faço, e vamos empurrando com a barriga, vamos ver o que vai dar. De vez em quando pego algumas coisinhas, que nem todo mundo faz, e assim por diante. A Bíblia diz que nós devemos fazer ao máximo, sabendo que Deus sempre está vendo. E que Ele não quer só o nosso trabalho, mas Ele quer o nosso respeito, a nossa sinceridade de coração, como diz no versículo 5. E quando a gente entende que é para Deus, dá para fazer com respeito, com sinceridade de coração, com transparência, com boa atitude, porque a gente entende essas coisas. O que precisaria mudar, hein? O que precisaria mudar na sua ética de trabalho baseado no que a gente olhou hoje à noite? O que precisaria mudar amanhã, durante essa próxima semana, na tua forma de trabalhar ou de enxergar o seu trabalho por causa do texto que a gente olhou hoje à noite? O que precisa mudar? Que ajuste tem que ser feito para a gente servir a Jesus através do nosso trabalho? Que ajuste tem que ser feito? E aí pensa comigo, o que aconteceria se nós aqui, eu não sei quantos nós temos aqui que trabalham, né, têm emprego durante a semana, mas vamos imaginar que temos 150 pessoas aqui que têm um emprego amanhã cedo que você vai trabalhar. O que aconteceria se todos nós, 150 empregados de Jesus Cristo, fôssemos para os nossos postos onde Jesus nos colocou, e chegando nesse trabalho, entendendo que nós servimos a Jesus, entendendo que esse trabalho é a oportunidade de eu mostrar que eu tenho um patrão maior, entendendo que esse trabalho é a oportunidade de eu mostrar a diferença que Jesus faz na minha vida, que impacto que nós teríamos, 150 de nós espalhados amanhã pela cidade de São Francisco, vivendo dessa forma. Que diferença isso faria só de segunda a sexta, vamos pegar só essa semana, se a gente viver isso, segunda a sexta, como é que já seria diferente o nosso impacto, o nosso testemunho, o ambiente de trabalho na sexta-feira, só por causa dessa semana. Imagina se a gente multiplicasse isso e vivesse isso todas as semanas. Essas pessoas têm alguma coisa diferente. Os outros trabalhos, todo mundo faz aquilo que é esperado, mas esse cara, ele parece que ele tem uma motivação diferente, parece que ele vai, ele faz e não precisa ficar olhando, ele faz com boa atitude, eu não sei, ele tem alguma coisa diferente, eu não sei, tem um motorzinho ligado nele aí que faz eu não preciso ficar olhando, não preciso ficar regulando, ele vai e faz. Essas pessoas são diferentes, o que está acontecendo? Pensa no impacto que isso poderia ter. Pensa no impacto que isso poderia ter. Muitas vezes se diz do cristianismo, aquele povo crente é meio diferente. E se por causa do nosso testemunho no trabalho eles dissessem, aquele povo crente é diferente. Diferente. Tem uma qualidade a respeito deles que é diferente. Eu garanto que se você tiver esse entendimento bíblico quanto ao seu trabalho, você vai despontar no teu emprego. Garanto para você. Não preciso nem ser profeta e nem ter palavra de revelação para poder te dizer. Se você tiver essa atitude, você vai despontar no teu emprego, porque você vai ter uma coisa que outras pessoas não têm.
teu patrão vai ver coisa diferente, tem uma motivação diferente, tem uma atitude correta, parece estar recebendo uma recompensa de não sei aonde, eu nem pago ele tanto, mas ele vai além, ele não cobra, não tem problema, não tem tempo ruim, ele chega cedo, sai tarde, lava o carro do patrão se for necessário. Garanto para você que você vai despontar no teu trabalho. É por isso que nós fazemos? Não, nós fazemos para glorificar a Deus. Mas se você fizer isso aqui, você vai despontar no teu trabalho. Garanto para você. Mas não é para o nosso próprio ganho. É para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, se você vive para Jesus, é para a glória de Deus. Glorificando a Deus no nosso trabalho, glorificando a Deus na nossa cidade. Pensa no impacto que nós poderíamos ter. Pensa na diferença que nós poderíamos fazer espalhados pela cidade aí. Quero dizer uma coisa para você. Deus se importa com o seu trabalho. Deus se importa com o seu trabalho, com o seu emprego, com aquilo que você tem que fazer semana que vem. E a sua fé deve afetar o seu trabalho. Deus se importa com o seu trabalho, Ele faz parte da vontade de Deus para você, e a sua fé deve afetar o seu trabalho. A gente tem tendência de pensar que o que a gente faz aqui na igreja, ou que a gente serve aqui na igreja, esse trabalho é sagrado, é santo. E o que eu faço lá fora é secular. E a gente faz essa separação, a gente até usa esse linguajar, né? Tem o sagrado e o secular. Gente, a Bíblia desconhece sagrado e secular. Isso não existe na Bíblia. Tudo que se faz para Deus é sagrado. Você cozinhar lá na sua casa, para a sua família, se você faz isso de boa atitude, servindo ao Senhor, entendendo que isso é parte da vontade de Deus para você, e você faz para a glória de Deus, isso é trabalho sagrado. A Bíblia desconhece secular e sagrado. A Bíblia entende tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é para a glória de Deus, e se é para a glória de Deus, é sagrado. O que precisaria mudar, hein? Nas nossas vidas aí para a gente adaptar isso a semana que vem. O que precisaria mudar? Que ajustes a gente tem que fazer para a gente viver desse jeito semana que vem? Feche seus olhos comigo, vamos pensar sobre isso. Vamos deixar Deus falar conosco. Vamos deixar Deus ajustar algumas coisas, vamos deixar Deus renovar a nossa mente, vamos deixar de lado os conceitos do mundo, os conceitos da média, os conceitos onde a preocupação maior é comigo e com o meu bem-estar e o meu salário e o que eu ganho nisso, e vamos colocar Jesus em primeiro lugar. Vamos perguntar o que Jesus ganha se eu mudar, o que Jesus ganha se eu entender essas coisas, o que Jesus ganha se eu não permitir ser como a média, não me permitir ser como a média, se eu não me permitir fazer o que os outros fazem. O que Jesus ganha se eu servir o meu patrão como se fosse Jesus? Porque a Bíblia diz que é. O que Jesus ganharia se 150 de nós nos espalhássemos por São Francisco com essa atitude, com esse pensamento, com esse entendimento? Como é que o reino de Deus se espalharia através de nós essa semana? O que você precisa fazer para isso acontecer? Tem alguma coisa que você precisa alterar, mudar? Tem alguma coisa que você precisa dizer? Senhor, me desculpa, Senhor, me perdoa, eu preciso abandonar essa prática, eu preciso mudar isso não vai mais ser legal na minha vida. Tem alguma atitude que você precisa mudar? Você está fazendo a coisa certa, mas a atitude não está legal. Você precisa mudar uma atitude? Talvez para alguns, o grande diferencial essa noite seja simplesmente abraçar a possibilidade de que o seu trabalho faz parte da vontade de Deus para você. Não é um mal necessário. E se Deus está nisso? E se Deus, o nosso patrão, colocou você exatamente onde Ele queria que você estivesse? Ah, pastor, mas você não sabe como é que é lá. E se Deus está nisso? E se a gente abraçasse isso? Deus, então se é verdade, eu me abro, Deus, eu abro a minha mente, o meu coração para essa realidade e me ajuda, Deus, a mudar a minha forma de pensar para que eu enxergue meu trabalho de forma diferente, meu empregador de forma diferente, a minha recompensa de forma diferente. E que eu busque glorificar o Senhor no meu trabalho de forma diferente. Deus, eu oro por cada um nessa noite que precisa mudar alguma coisa. Que precisa
desfazer alguns compartimentos onde a fé não afeta o trabalho. Precisa quebrar algumas caixinhas que separam o meu cristianismo daquilo que acontece no emprego. Deus, quebra essas caixinhas em nós hoje. Quebra em nós os conceitos tão arraigados, porque o mundo ao nosso redor vive isso. Quebra esses conceitos mundanos e nos ensina a entender o que a Tua palavra diz hoje. Nos ensina, nos ajuda a renovar a nossa mente, não nos amoldar ao padrão desse século, mas sermos renovados na nossa mente, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de trabalhar. Nós somos Teus empregados e por isso nós Te louvamos. Nosso trabalho é parte do desenho do Senhor para nós e por isso nós Te louvamos. Nossa recompensa terrena é legal porque ajuda a pagar as contas, mas tem uma recompensa muito melhor que o Senhor vai nos dar pelo bem que a gente fizer. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque tudo que é feito para Cristo e para a glória de Deus é sagrado. O meu trabalho de descarregar um caminhão pode ser sagrado. O meu trabalho de subir num poste pode ser sagrado. O meu trabalho de cuidar de uma casa, de cuidar de crianças, de lavar roupa pode ser sagrado, porque eu faço para a glória de Deus. Renova a nossa mente, Deus. Transforma o nosso entendimento. Ajuda isso a entrar no nosso coração, ajuda isso a penetrar a nossa forma de pensar. E quem sabe que a nossa semana seja diferente por causa disso. Quem sabe a nossa segunda a sexta seja diferente. Quem sabe a forma que a gente acordar amanhã e pensar sobre o nosso trabalho seja um pouco diferente, porque eu comecei a entender que eu tenho só um patrão na vida. Que Ele é dono de tudo. Minha casa, da minha família, do meu recurso, do meu emprego, dos meus filhos. E tudo que eu faço para Ele, para a glória dEle, os olhos dEle veem tudo. Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu não gosto de fazer, aquilo que eu gostaria que outra pessoa fizesse, mas eu faço para a glória dEle, e Ele vê e Ele me recompensa. Então, Deus, entregamos ao Senhor aquilo que precisa mudar. Muda em nós. Entregamos aquilo que precisa se submeter à Tua palavra, Pai. Nós submetemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos renove em nome de Jesus. Agora, se você é empregado ou empregador, eu quero pedir que você fique em pé. Se você é empregado ou empregador, fique em pé. Quero orar por você. Na igreja a gente tem um costume que é um costume, mas ele não ensina um princípio correto. Quando a gente envia um missionário, a gente chama ele aqui na frente e ora por ele. Quando a gente envia um seminarista, a gente chama ele aqui na frente e ora por ele. E é legal, é importante isso. Mas pode passar uma impressão de que os missionários são aqueles que a gente envia lá para a África. Quando todo mundo nessa sala aqui, esteja em pé ou não em pé, todos nós somos missionários. E hoje eu quero orar por vocês, eu quero comissionar vocês como missionários de Jesus no seu local de trabalho, onde Deus te colocou. Se você é dona de casa, eu vou te comissionar também. Como serva de Jesus, empregada de Jesus, escrava de Jesus, para a glória dEle. Para a gente fazer a diferença onde Deus tem nos colocado. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão em pé, empregados ou empregadores. Alguns aqui são profissionais liberais, outros são donos de casa, donas de casa. Deus, eu quero orar nessa noite como se fossem missionários, porque são. Como se fossem enviados do Senhor, porque são. Como se o trabalho fosse parte da vontade do Senhor para a vida deles, porque é. Então eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os abençoe a cada um deles, Pai. Eu oro em nome de Jesus, ó Deus, que ao colocarem os pés no seu trabalho, na segunda-feira, no seu local de trabalho, haja algo diferente no coração de cada um, por causa do que nós entendemos nessa noite.
haja uma atitude diferente, um pensamento diferente, que seja sentido, Pai. Eu oro, ó Deus, por cada um, ó Deus, pelas pessoas que os rodeiam, pessoas que não conhecem ainda Jesus, pessoas que conhecem uma só mentalidade com relação ao trabalho, uma só ética de trabalho que se preocupa somente comigo. Ó Deus, que cada um possa mostrar uma ética de trabalho que se preocupa com o bem do próximo e principalmente com a glória de Deus. Então, Deus, para cada um, reveste-nos com Tua graça, reveste-nos com Teu poder. Reveste-nos, ó Deus, com a palavra certa no momento certo. Reveste-nos, ó Deus, com a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando a cultura ao meu redor não faz a coisa certa. Reveste-nos, ó Deus, com a coragem de servir além do normal. Reveste-nos, ó Deus, com a vontade de chegar cedo, de sair tarde, de fazer com alegria, de mudar nossa atitude, Pai. Vem sobre nós com um poder do alto para que nós possamos viver essa realidade do nosso trabalho. E que saiamos daqui, ó Deus, como uma tropa de servos seus, enviados para um mundo ainda que te desconhece, para lugares alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas enviados, revestidos pelo seu poder para fazer a diferença. Entregamos essa área das nossas vidas ao Senhor, que ocupa tanto do nosso tempo, e pedimos que nós sejamos usados como nunca antes, Pai. Tenhamos oportunidades como nunca antes, Pai, para fazer a diferença para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus.